bem, hoje eu quero responder a pergunta da Lília da Silva. A Lília pergunta o seguinte: graça e paz, pastor, gostaria que o senhor fizesse um vídeo falando sobre masturbação, pois esses jovens acham que isso é normal. Essa é a pergunta da Lília que nós vamos começar a responder a partir deste momento. Pois é, meus amigos internautas, infelizmente, esse é um tema que ainda é tabu em todas as igrejas cristãs. Os nossos líderes têm pavor de tocar nesse assunto. Por quê? Porque abordar esse assunto à luz da Bíblia não é coisa simples para ninguém. É coisa muito difícil. Por isso eu vou começar afirmando a você que a masturbação é uma prática pecaminosa à luz da palavra de Deus, embora a Bíblia não proíba explicitamente essa prática. Masturbação não traz nada de bom à vida de ninguém que a pratica. Na vida de algumas pessoas, gente, pessoal, você que está em casa, você, meu amigo internauta, na vida de algumas pessoas, a masturbação acaba se tornando uma doença. E muitas vezes a pessoa deixa inclusive de sair de casa, sair com os amigos, sair para passear, para ficar em casa se masturbando. Quem está já nessa fase de doença passou a ter uma vida totalmente controlada pela prática do pecado. Mas por que isso é pecado? Veja o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 28. Qualquer um, ele diz, que no seu coração cobiçar alguém, já pecou com aquela pessoa. Isso é o próprio Jesus está dizendo. E é óbvio que ninguém se masturba pensando num pé de alface, pensando nas cataratas do Iguaçu, pensando num lindo pôr do sol. Todo mundo, quando vai se masturbar, está pensando em alguém. Ninguém consegue se masturbar sem ter fantasias eróticas. Ninguém consegue se masturbar sem visualizar a outra pessoa, objeto do desejo. E é por isso que a pessoa acaba se deixando levar pela lascívia, pela luxúria, e isso com certeza é pecado. Por isso, o apóstolo Paulo afirma com uma precisão muito grande em Efésios 2, eu gostaria que você em casa pegasse a sua Bíblia e lesse, Efésios 2, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: e ele vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e vossos pecados, em que noutro tempo andaste segundo o príncipe deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso é o versículo 1 e 2. Agora veja o que ele diz no 3 para encerrar. Entre os quais nós, ele diz, nós, todos os cristãos, nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, como outros também. O que a masturbação é? A não ser vontade da carne e vontade dos pensamentos. E se é assim, então como é que os filhos de Deus devem vivenciar essa prática? De jeito nenhum, não podem. Filho de Deus já passou dessa fase, tem que estar na frente. Esse é um mal, irmãos, que na maioria das vezes começa lá na adolescência, na puberdade, mas terá um reflexo enorme na vida adulta depois do casamento. Por que eu digo isso, que pode ter problema depois do casamento? Porque quando você se masturba, tanto o homem quanto a mulher, né, o jovem, tanto o menino quanto a menina, quando está se masturbando, começa a se tocar de uma forma a obter o máximo de prazer. E aí, quando você finalmente, então, vai se relacionar sexualmente com o seu cônjuge, com a pessoa que você casar, na vida real, no tchaca-tchaca mesmo, o que vai acontecer? Você simplesmente não vai conseguir sentir o mesmo prazer. E sabe o que vai acontecer no final? Vai broxar. Isso, vai broxar. Vai broxar. E é por isso que muitos homens hoje broxam, porque era acostumado a ficar só no 5 contra 1, e isso realmente é um problema sério. Essa é uma das razões porque tantos casais não se afinam sexualmente na cama, né? E acabam se separando. Por quê? Porque não terão nunca com o cônjuge aquele prazer que ele tinha sozinho. É importante que o meu amigo internauta entenda uma coisa de uma vez por toda. Desejo sexual não é necessidade fisiológica.
Necessidade fisiológica é urinar, é defecar, é se alimentar. Isso é necessidade fisiológica. Desejo sexual é um desejo biológico. E se é biológico, ele já está intrínseco e você não tem que ter nenhum problema quanto a isso. Por exemplo, ninguém vai morrer por não fazer ou por não ter uma relação sexual. Por quê? Porque Deus já fez a pessoa completa. E para isso, existem escapes naturais próprio da natureza humana que funciona quando a necessidade biológica está extrapolada. A masturbação pode chegar a níveis dramáticos na vida da pessoa, levando a pessoa de senhor a escravo. Você deixa de ser senhor das suas vontades para ser escravo daquela situação. E é bom nós deixarmos claro que o único Senhor de nossas vidas deve ser o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, morreu por nossos pecados, ressuscitou e está à direita de Deus. Veja, por exemplo, o que diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que devemos focar os nossos pensamentos. E não focar pensamentos em sites pornográficos ou outras coisas dessa natureza. E Paulo continua nos falando ainda, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, ele diz o seguinte: aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Portanto, meu querido, se você é de Cristo, crucifique a sua carne. Crucifique as suas paixões e concupiscências. Deus vai ter algo muito melhor para você. E Paulo, ele é muito claro quando diz lá em 1 Coríntios 2,16, nós devemos ter a mente de Cristo. E se você tiver a mente de Cristo, com toda e absoluta certeza, nós vamos poder fazer aquilo que o escritor de Hebreus diz lá no capítulo 12, versículo 1, desembaraçando, ou seja, tirando o embaraço de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, deixa as coisas do pecado que tenta te embaraçar e corramos para o alvo que é Jesus Cristo. E para encerrar esse vídeo, vamos deixar bem claro uma coisa. Tanto a questão da masturbação, como qualquer outra prática sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher, está fora do projeto de Deus e constitui-se em pecado. Espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha te ajudado. Meu muito obrigado.